Irmãos, o Evangelho nos conta essa parábola prática de Jesus. Uma ação miraculosa que em si mesma tem um significado parabólico. A figueira seca. Ele diz àquela figueira: jamais nasça fruto de ti. Então, passam o dia seguinte e ela está seca. Isso é uma parábola, porque Nosso Senhor está ensinando com a sua atitude algo tremendo para nós. Aquele que não produz fruto é simplesmente cortado fora. E é assim mesmo, quando nós pensamos no pecado dos primeiros anjos. 1/3 dos anjos caiu, ou melhor, 2/3. Das multidões e multidões e multidões de espíritos celestes, 2/3 caíram. E Deus não teve nenhum instante de hesitação. Por quê? Porque eles pecaram contra Deus. Cometeram um crime de alta traição. O mesmo aconteceu com Adão, quando pecou. Um único pecado, o pecado original, foi suficiente para que entrasse no mundo todo o dilúvio de males que se seguiram a uma desobediência de Adão. Isso acontece diariamente com milhares de almas que são condenadas. A Escritura não teme em dizer, portanto, nós precisamos passar pela porta estreita, produzir frutos. A primeira leitura diz, ainda do livro do Eclesiástico: façamos o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. O escritor sagrado vai fazer a enumeração de todos os heróis do Velho Testamento. E ele diz: outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Ou seja, as Escrituras louvam os heróis do Velho Testamento por causa das façanhas de sua fé, e ao mesmo tempo os compara com aqueles homens que tiveram uma existência banal, que não fizeram nada de extraordinário por si mesmos nem pela humanidade. Nós vivemos uma geração em que estes sinais estão trocados. Enquanto a Escritura louva os heróis, hoje louvam-se praticamente os delinquentes. Eu fico impressionado como adquirem fama pessoas que não fizeram, não disseram, não aconteceram em nada de extraordinário. De cachaceiros a cheiradores de pó, que não têm arte nem talento, que tiveram apenas uma ocasião dada pelo mercado. E quanta gente se acotovela em torno de coisas tão nulas, de pessoas tão insignificantes. Essa é a estatura espiritual da humanidade em que nós vivemos. É muito diferente dessa do livro do Eclesiástico. Por quê?
Porque as pessoas têm uma consciência mesquinha. O autor sagrado diz: outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido, viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também depois deles. A maior parte das pessoas limita o seu horizonte de consciência às mesquinharias do dia a dia, o seu trabalhinho, as suas contas, a sua vidinha, ter o seu projetinho pessoal, as suas metas. As suas preocupações são banalidades. Elas sofrem por coisas assim, de montante tão pessoal e efêmero. Não é raro que apareça alguém que diga: eu estou sofrendo terrivelmente. E você fala: pelo amor de Deus, meu querido, menos. A hora que você tiver com um câncer espalhado no teu corpo inteiro, começa a reclamar, mas é tudo tão mesquinho. E as ambições também. São essas ambições de ter uma aventura aqui, um consolozinho ali, uma correspondência afetiva, sentimental, uma carência, a reclamação por uma queixa, por uma coisa tão boba, tão infantil. Os homens grandes das Sagradas Escrituras, diz o autor sagrado, ao contrário, são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos, eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. Ou seja, são homens cujos feitos não se apagam, justamente porque eles deixam uma marca na história da humanidade. Podem não ter sido celebridades no seu tempo, deixam uma marca. Porque eles têm consciência do alcance histórico da sua vida e da sua vocação. Não são pessoas que estão preocupadas apenas em se dar bem. São pessoas que estão vendo o fluxo da história, para onde ela caminha. E aí estão olhando de uma perspectiva superior e tomando atitudes que influenciam um comportamento de gerações. Quantas pessoas eu conheci que tiveram que deixar projetos pessoais, carreiras pessoais, ambições pessoais, para se dedicar a uma missão, a algo que vale a pena, uma vida que tem sentido, que perderam a sua tranquilidade, tiveram que aguentar o peso de hostilidades, de todo tipo de marginalização, mas que são gigantes, são maiores do que tudo isso. Por quê? Porque eles escolheram efetivamente abraçar um nível mais alto de consciência, que assambarca o direcionamento histórico e o sentido que a sua existência pode ter na história dos homens, mas sobretudo diante de Deus. Porque quando nós pensamos na imensidade de Deus, na santidade de Deus, na dignidade de Deus, em tudo aquilo que Deus é, e como Ele, sendo Deus, nos chama à amizade com Ele, não tem sentido nenhum ficar dando importância a ninharias. Eu tenho nojo de politicagens diárias. Eu não tenho paciência para isso. A maior parte das pessoas, às vezes, não entende o meu jeito de ser, porque eu sou um pouco mais recluso,
pouco menos dado a muita falação. Por quê? Eu não tenho paciência de aguentar as ninharias. Em suportar as disputas dos homens, isso é muito baixo. Como as pessoas ficam ali tentando ser vistas, tentando ser, de algum modo, observadas, tentando ser admiradas. Quem tem consciência daquilo que está acontecendo realmente em nível histórico, diante de Deus, não tem tempo para perder com baixarias, e muito menos trocar a sua vida por compensações tão triviais, que todo mundo tem. Eu não quero que todo mundo tenha. Se fosse para ter o que todo mundo tem, para ser igual a todo mundo, Deus teria me feito como uma cópia. Uma fábrica que você pega e vai moldando tudo como uma cópia. Quem tem um grande chamado está sobre isso tudo e olha para Deus e diz: olha, Senhor, se morrer, morreu, se falir, faliu, se fracassar, fracassou, se ficar sozinho, ficou, tanto faz. Há uma marca, há um legado, há algo que precisa ser deixado. E todo homem grande deixa. É uma referência. Ele pode estar quieto, mas é uma referência. Ele pode não fazer nada, é uma referência. As pessoas olham, buscam e sabem quando estão diante de uma personalidade de verdade ou estão diante de uma vergonha. Nós vivemos em tempos em que se cultiva a espiritualidade de pigmeus, em que as pessoas querem só ninharia, bobagem. Que Deus nos livre disso, que nós possamos ser projetados para um nível de consciência mais elevado, que nós alcancemos um sentido mais profundo da nossa vocação, olhando para a palavra e, sobretudo, agindo diante de Deus, para o qual minha vida é um flagrante contínuo. Só Ele sabe quem nós somos. Nós mesmos não somos capazes de recitar o nosso próprio eu. Somente quem dá frutos para Ele vive. Quem não os dá, vegeta. E quem vegeta, morre como a figueira seca. Sua existência foi vã. Isso é uma grande pena, porque todos nós fomos chamados a deixar um legado, a fazer com que a nossa existência tenha um sentido, independentemente dos conchavos, das negociações, das politicagens, dos favorecimentos dos medíocres. Que coisa bela, mas ao mesmo tempo dura. Mas as coisas são assim. Todo aquele que tem um grande chamado nunca será senhor nas planícies. Ou será senhor dos píncaros ou escravo dos abismos.